A graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida essa noite, amém? As nossas crianças que vão lá para o Kids, que os pais vão levar elas para lá, podem ser direcionadas. As profs já estão indo para lá também. Enquanto as crianças vão indo para o Kids lá e os irmãos vão se organizando aí nos assentos, os irmãos já podem abrir as suas Bíblias aí, no livro de Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, nós vamos ler hoje dos versos 12 a 16. Filipenses, no capítulo 3, dos versos 12 a 16. O tema do nosso sermão, da nossa exposição aqui, né? Nós estamos expondo a carta de Filipenses de ponta a ponta. O tema do nosso sermão dessa noite, irmãos, é o progresso na vida cristã. Vamos falar um pouco sobre progredir, sobre crescer, sobre se desenvolver na vida cristã. Filipenses, capítulo 3, dos versos 12 a 16. Depois da leitura nós vamos orar. Se os irmãos puderem depois permanecerem com suas Bíblias abertas aí para a exposição do texto, para que acompanhem também a exposição do texto e a leitura do texto. Filipenses capítulo 3, no verso 12. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar, e se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Se você puder, curva a cabeça aí, nós vamos orar. Pai, nós te damos graças por essa noite, Senhor, por mais um domingo que nós podemos estar aqui, Senhor, como igreja, reunidos diante de Ti, para prestar culto a Ti, Senhor, e para nesse momento, Senhor, ouvir o Senhor falar conosco por meio da Tua santa palavra, Senhor. Eu te peço, Senhor, fala com a Tua igreja nessa noite, exorta, edifica, consola a Tua igreja por meio da pregação da Tua palavra que vai ocorrer aqui nesse momento, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, que aqui está, que Ele trabalhe aqui, Senhor, para aplicar as verdades da Tua palavra no coração de cada irmão, cada irmã, de cada pessoa que entrou aqui, Senhor. Que o Teu Espírito, Senhor, aplique as verdades da Tua palavra e que não haja, Senhor, nenhum coração resistente, Senhor, àquilo que o Senhor tem para comunicar, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, estende a Tua graça, derrama o Teu Espírito e que o nome de Jesus possa ser, Senhor, por mais um domingo, exaltado, Senhor, acima de todo e qualquer nome no nosso meio, Senhor. Nós oramos a Ti, Senhor, e nós entregamos tudo a Ti aqui nesse momento e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar aí, irmão. Vamos então dar continuidade aqui na nossa exposição. Esse é o nosso 11º sermão aqui dentro de Filipenses. A gente está caminhando para o final da carta. Ainda temos aí mais uns 4 sermões após esse. E hoje nós vamos falar então, como eu falei aqui na leitura, sobre o progresso na vida cristã. Vou recapitular aqui um pouquinho do que falamos no último domingo. Depois nós entramos de fato na exposição do texto. No domingo passado, no sermão anterior, nós aprendemos sobre a suficiência da obra de Cristo para a nossa justificação diante de Deus. Então nós falamos sobre a questão da justificação, um tema um pouco denso, de difícil compreensão, mas extremamente necessário que a gente compreenda de que maneira nós somos justificados diante de Deus. Paulo nos mostrou, no texto que nós lemos semana passada, ele nos mostrou 3 verdades sobre a justiça que recebemos mediante a obra perfeita de Cristo. Nós aprendemos que a justiça verdadeira, ela não vem da carne, ela não vem dos méritos humanos, que a verdadeira justiça que nos justifica diante de Deus, ela vem somente por intermédio de Cristo. Paulo aqui ele vai continuar as suas instruções aos filipenses, e ele vai nos mostrar aqui que mesmo tendo uma vida espiritual profunda, ele se considerava alguém que não havia alcançado o final da jornada. Então Paulo ele vai falar sobre progresso, e ele vai falar de si mesmo. E a gente conhece um pouco de quem era Paulo, pelas escrituras, pelo Novo Testamento.
E mesmo sabendo que Paulo era um homem que tinha uma vida espiritual profunda, ele não se considerava alguém que já havia chegado ao fim da jornada. Pelo contrário, Paulo ele vai falar de si mesmo aqui, e ele vai descrever a vida cristã como uma corrida em direção ao alvo. Ele vai usar uma figura aqui do atletismo, de corrida. Então Paulo ele vai usar uma metáfora do que acontecia nos Jogos Olímpicos, e ele vai falar especificamente da corrida, como um meio de falar como acontece a vida cristã. É como se ele estivesse dizendo, a vida cristã é uma corrida, e ele vai nos explicar de que maneira nós corremos a corrida da vida cristã. Paulo ele vai trazer essa metáfora, e ele descreve a si mesmo como alguém que não havia chegado ao fim da jornada. Descreve a caminhada cristã e a vida cristã como uma corrida em direção ao alvo. Ele vai nos ensinar que a vida cristã ela não foi feita para ser estática. Então veja bem, a vida cristã não foi feita para ser estática. Deus não salva ninguém para que essas pessoas venham ser salvas e permaneçam paralisadas e não cresçam. É natural para alguém que foi salvo, crescer. Deveria ser natural para quem foi alvo da graça de Deus, o progresso, o crescimento, o desenvolvimento da vida cristã. A vida cristã não foi feita para ser estática. Desde o momento em que somos salvos pela graça, nós somos chamados a crescer. Somos chamados a amadurecer. Somos chamados a avançar na nossa caminhada cristã. Desde o primeiro momento em que a graça se estendeu a nós, há um chamado claro sobre as nossas vidas. Nós precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos avançar. Como eu falei aqui alguns domingos atrás, não avançar já significa retroceder. Se nós não estamos avançando, desenvolvendo a nossa salvação, progredindo na nossa vida de santificação, isso já significa que nós estamos retrocedendo. Há um chamado claro para nós que fomos alcançados pela graça, crescer, amadurecer e avançar em nossa caminhada com Cristo. Paulo ele vai nos mostrar aqui hoje 3 atitudes que caracterizam o progresso na vida cristã. Então a vida cristã precisa ser uma vida de progresso. O que caracteriza? Quais são as características do progresso cristão? Quais são as atitudes que nós, como crentes, precisamos ter para progredir espiritualmente? Que atitudes nós precisamos ter? Paulo ele vai nos mostrar aqui 3 atitudes que caracterizam o progresso cristão. A primeira delas, a primeira atitude que caracteriza o progresso cristão, o progresso da vida cristã, humildade. É a primeira atitude, a primeira característica. Ninguém cresce se não for humilde. E ninguém vai avançar na vida cristã se não desenvolver uma vida de humildade. A primeira característica no progresso na vida cristã é humildade. No verso 12, Paulo diz assim, nós vamos ler aqui e depois nós vamos descompactar ele nos subpontos lá. No verso 12, Paulo diz assim, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. O primeiro passo para o progresso espiritual é reconhecer que ainda não chegamos no ponto final da caminhada cristã. E é o que Paulo está fazendo. Paulo ele diz, olha, não que eu já tenha recebido isso, ou que eu já tenha obtido a perfeição. E como falamos aqui, Paulo ele tinha uma vida espiritual muito mais profunda do que a nossa. O que ele está fazendo? Ele está reconhecendo, eu ainda não cheguei no final da caminhada. Eu ainda não sou alguém perfeito. Ainda não sou alguém que chegou no final da caminhada da vida cristã. Paulo faz uma declaração enfática. Humanamente, meus irmãos, Paulo aqui está falando de si mesmo e humanamente, poucos cristãos poderiam reivindicar uma vida espiritual tão profunda como a de Paulo. Paulo foi um homem que havia recebido revelações extraordinárias, como ele diz em 2 Coríntios capítulo 12. Ele teve visões inefáveis do Espírito. Paulo foi um homem que plantou igrejas aonde ele pisou. Não há nenhum plantador e missionário maior do que Paulo. Ele foi um exímio plantador de igrejas, teve revelações extraordinárias, foi plantador de igrejas. Ele sofreu intensamente pelo Evangelho. Sabe o que ele está fazendo aqui? Mesmo diante de tudo isso, ele está se vendo como alguém que não alcançou ainda
a plenitude espiritual. Está se vendo como alguém que ainda está distante de chegar aonde Cristo desejava para a vida dele. O verdadeiro progresso espiritual começa quando abandonamos qualquer sentimento de autossuficiência. E quando reconhecemos que ainda precisamos crescer. Paulo está dizendo assim: eu ainda preciso crescer. Ele poderia se agarrar a tudo aquilo que ele viveu, ele poderia dizer: não, mas eu tive visões inefáveis do Espírito, eu não preciso crescer mais. Eu já plantei diversas igrejas, não, para mim está bom aonde eu estou. Não, eu já sofri bastante pelo Evangelho, a minha vida, eu já estou satisfeito com a vida que tenho. Mas quando nós olhamos para ele, mesmo diante de tudo aquilo que ele já havia vivenciado, ele está dizendo: eu ainda preciso crescer. Eu ainda não sou alguém perfeito. Eu ainda não alcancei o alvo para o qual fui alcançado. Ao olhar para as palavras de Paulo neste versículo, percebemos 3 declarações que revelam a humildade que marca o progresso na vida cristã. 3 marcas dessa humildade. A humildade que marca o progresso cristão, em primeiro lugar, é uma humildade que reconhece que ainda não chegou. E é isso que Paulo está reconhecendo: eu ainda não cheguei. E isso é humildade. Paulo está reconhecendo que ainda não chegou, no verso 12, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição. A expressão aqui, obtido, irmãos, ela aponta para aquilo que Paulo mencionou nos versículos anteriores, onde nós fechamos o sermão semana passada, onde ele fala sobre conhecer plenamente a Cristo, sobre experimentar o poder de sua ressurreição, sobre alcançar a plenitude da redenção. Paulo diz que ainda não obteve isso de maneira plena. Ele ainda não era alguém perfeito. Ao afirmar que ainda não obteve isso completamente, Paulo está reconhecendo que a experiência total da salvação ainda pertence ao futuro. Que a experiência da salvação ainda não havia sido completa. O cristão já foi reconciliado com Deus. Nós falamos isso domingo passado aqui. Já fomos justificados. Já fomos reconciliados com Deus. O cristão já foi reconciliado com Deus. Ele já recebeu nova vida em Cristo. Mas ele ainda não experimentou a consumação final dessa obra. É exatamente aqui que nós estamos. Já fomos justificados. Nós já recebemos nova vida. Mas ainda há um processo dentro disso. Nós ainda não somos pessoas perfeitas. Essa declaração, meus irmãos, ela revela uma tensão que marca toda a vida cristã. Como nós falamos sempre aqui, nós já fomos salvos. A graça já se estendeu a nós. Já fomos salvos, mas ainda estamos sendo transformados. Ainda somos alvos da graça. Ainda estamos sendo moldados e transformados. A redenção já começou, mas ela ainda não foi plenamente concluída. Paulo, mesmo sendo um apóstolo, ele reconhece que a sua santificação ainda está em progresso. Mesmo sendo um apóstolo, e talvez o maior dos apóstolos, ele reconhece: olha, eu ainda estou no processo de santificação. Eu ainda não sou alguém perfeito. Ele reconhece que a sua santificação ainda está em progresso. Ele está se colocando aqui como um irmão entre irmãos. Como alguém que luta como outros irmãos para alcançar o que Deus preparou para os seus filhos. Ao reconhecer que ainda não chegou, Paulo demonstra que a maturidade espiritual não consiste em pensar que já atingimos um nível elevado de santidade. Muitas pessoas acham que ser maduro espiritualmente é atingir um patamar espiritual que outros não atingiram. Ninguém atingiu um patamar espiritual maior que o de Paulo. Ele está dizendo que precisa crescer. Paulo está nos ensinando que maturidade espiritual não é atingir um patamar espiritual elevado, mas perceber o quanto nós precisamos ainda crescer. Sabe quem é maduro espiritualmente? Quem sabe que precisa continuar crescendo. Quem sabe que precisa continuar se santificando. Não é quem sabe mais, não é quem teve mais experiências, não é quem conhece mais, não é quem viveu mais, é quem olha para a sua vida e diz assim: ainda que eu tenha tido todos os tipos de experiência, eu ainda não cheguei no alvo. Eu preciso continuar crescendo, desenvolvendo, me santificando. Paulo está humildemente reconhecendo que ele ainda precisava crescer. E é essa consciência da necessidade de continuar progredindo espiritualmente que protege o cristão do orgulho espiritual.
Saber que nós precisamos crescer vai nos tornar humildes. Olhar para as nossas vidas e achar que nós não precisamos crescer espiritualmente, isso revela que nós somos orgulhosos. Que nós estamos achando que atingimos um patamar que outros não atingiram. Essa consciência da necessidade de crescimento, ela protege o cristão do orgulho espiritual e mantém o seu coração disposto a continuar aprendendo e sendo transformado por Deus. A segunda marca da humildade que Paulo nos mostra aqui, irmãos, a segunda marca dessa humildade que progride aqui, deixa eu só recapitular, além de reconhecer que não chegou, a segunda, lembra que foi alcançado por Cristo. Paulo diz no verso 12, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele está lembrando aqui, eu fui conquistado, Cristo me conquistou, a graça se estendeu a mim, eu sou alguém que fui alcançado. O início da caminhada espiritual de Paulo não foi resultado de sua própria iniciativa. Paulo, ele reconhece que foi Cristo que alcançou a ele, que foi a graça que se estendeu a ele, que ele não foi a Cristo por conta própria, mas que foi Cristo que o alcançou, que foi a intervenção da graça de Cristo que o salvou. Ele lembra que ele foi alcançado por Cristo. Antes de Paulo buscar a Deus, Cristo o encontrou e transformou completamente a sua vida. A linguagem utilizada aqui transmite a ideia de ser agarrado ou capturado. Ele está dizendo, eu fui alcançado, eu fui agarrado por Cristo, Cristo me capturou, foi Cristo que me alcançou, foi Ele que veio até mim, foi Ele que me salvou. Paulo faz questão de lembrar que ele foi alcançado por Cristo. Cristo interveio em sua história e mudou a vida de Paulo. Essa lembrança, irmãos, ela é fundamental para o progresso espiritual. Nós não podemos nos esquecer que nós somos salvos pela graça, que nós não temos méritos nenhum, como eu falei domingo passado aqui, que nós somos alvos da graça, que não foi nós que fomos até Deus, que foi Cristo que veio até nós, de maneira voluntária, graciosa e soberana. Nós não podemos nos esquecer jamais de que fomos alcançados por Cristo. Se queremos progredir espiritualmente, essa lembrança é fundamental para as nossas vidas. A humildade, meus irmãos, ela nasce quando o cristão entende que a sua vida espiritual não é fruto do mérito pessoal, não é fruto das suas obras, não é fruto daquilo que nós fazemos. A humildade nasce quando nós temos na nossa mente claro que nós somos alvos da graça de Deus. Isso nos faz humildes, irmãos. Isso nos torna quebrantados diante de Deus. Quando lembramos que fomos alcançados por Cristo, por pura graça, todo espaço para o orgulho espiritual desaparece. Todo espaço para o orgulho desaparece. Toda a caminhada cristã, ela passa a ser vista como resultado da graça que nos encontrou e nos transformou. Em terceiro lugar, lembra que foi alcançado? Continua buscando crescer. Paulo diz ainda no verso 12, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Depois de reconhecer que ainda não chegou e lembrar que foi alcançado por Cristo, Paulo ele deixa algo claro aqui. Ele não está satisfeito com a vida dele. E não com a vida financeira, como talvez você fica constantemente. E não com a vida material, como você talvez fica constantemente. A insatisfação de Paulo é com a sua vida espiritual. Ele estava insatisfeito com a sua vida espiritual. Ele estava olhando para a sua própria vida com insatisfação e dizendo, eu preciso avançar. Eu preciso prosseguir para alcançar aquilo para o que eu fui alcançado. Paulo estava insatisfeito com a sua vida espiritual. A palavra prossigo, utilizada aqui, ela transmite a ideia de alguém que persegue algo com intensidade. Ele está dizendo assim, não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar. Eu persigo com intensidade. Eu me esforço, eu me dedico. Não é
mais ou menos dedicação. Não é mais ou menos intensidade. É intensidade. É perseguir de fato. No contexto da metáfora atlética aqui, que nós falamos no começo, Paulo se vê como um corredor que continua avançando em direção ao alvo. Paulo está aqui se vendo como alguém que está competindo em uma corrida. E sabe qual o alvo de Paulo? É chegar no fim da caminhada. É cumprir a corrida. É terminar a competição na qual ele está correndo. Embora tenha sido um homem de Deus, um servo fiel usado na propagação do evangelho e no plantio de igrejas, Paulo não estava satisfeito com as suas vitórias espirituais. Ele continuava buscando crescer. Repetindo, nós estamos falando de Paulo, não de nós, um bando de miseráveis. Paulo estava insatisfeito com a vida espiritual dele. Ele estava buscando crescer. A vida cristã, meus irmãos, não é uma experiência estática. Ela envolve movimento contínuo. A vida cristã envolve movimento contínuo. Nós não podemos estar paralisados na vida cristã. É necessário que nós estejamos sempre em movimento. O cristão não deve se contentar com o nível espiritual que já alcançou. Ele não pode se contentar com isso. Ele precisa continuar avançando em direção a uma comunhão cada vez mais profunda com Cristo. Ele precisa continuar avançando a um conhecimento muito maior das Escrituras. Ele precisa continuar avançando a uma vida mais profunda de oração. Ele não está contente se ele lê a Bíblia 5 vezes por semana, ele quer ler mais. Ele não está contente se ele ora uma vez no dia, ele quer orar mais. Ele quer ter mais comunhão com o Senhor. Não, eu já preenchi o meu checklist do meu devocional. Já li 4 capítulos da Bíblia, já orei, já cantei um louvor para o Senhor, já bati meu ponto. A vida espiritual não é isso, irmão. A vida espiritual é fome e sede, é insatisfação, é desejo de continuar avançando e crescendo. Talvez você está vivendo a sua vida espiritual de maneira religiosa demais. Você perdeu sede pelo Senhor, você perdeu paixão pelo Senhor, você perdeu o desejo pela presença do Senhor. Você está estático, cumprindo regras, cumprindo objetivos, sem prazer em Deus, sem prazer nas coisas do Senhor. A vida cristã é avanço contínuo, é conhecer mais, é conhecer as Escrituras mais, é orar mais, é adorar mais, é servir mais, mesmo tendo vivido experiências espirituais extraordinárias. Paulo não se acomodou, ele não está acomodado espiritualmente, ele não sentou em cima da sua biografia, ele não sentou em cima das suas qualidades, ele não sentou em cima das suas experiências, ele não se acomodou espiritualmente, ele não vive olhando para as conquistas passadas, ele não vive olhando para tudo aquilo que ele viveu, ele continua avançando em direção ao propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Olhe para mim por um instante, olhe para cá. Quem realmente deseja crescer espiritualmente, não pode aceitar o comodismo na sua vida. Não pode. Se você quer crescer espiritualmente, a primeira coisa que você vai ter que lutar contra é uma vida de comodismo. Ser acomodado demais. Fazer quando dá, orar quando dá, ler quando dá, comodismo. Buscar quando dá, servir quando dá, comodismo. Quem se acomoda com a vida que tem, não avança e não progride espiritualmente. O comodismo mata, irmãos, a nossa vida espiritual. E sabe o que é triste? Tem muito cristão morrendo por conta do comodismo. Tem muito cristão que está morto espiritualmente, porque se acomodou. Eles estão no mesmo lugar desde o dia que se converteram. Eles não conseguem avançar 2 casas para frente. Eles não conseguem fazer nada diferente do que fizeram na sua primeira semana de conversão. O comodismo tem matado a vida espiritual de muitas pessoas. Você não pode se acomodar, irmão. Você não pode se acomodar e pensar que já ouviu muitos sermões, como talvez você está pensando aqui.
Eu já ouvi muito sermão. O que o pastor está falando aqui, eu já sei tudo. Não, esse texto que ele leu aqui vai pregar, eu já ouvi 10 pregações desse texto. Você não pode se acomodar e achar que você já ouviu o sermão demais, que você já conhece o texto que está sendo pregado. Não, eu sei como é a vida cristã. Não, eu sei muito bem como é, eu sei como é que esse negócio de igreja. Eu já sei como tudo vai acontecer. Isso é comodismo. Você não é maduro porque sabe essas coisas. Isso não é maturidade. Isso é comodismo. Você não pode se acomodar, irmão. Achar que ouviu demais, que sabe demais, que conhece demais. Paulo mesmo tendo uma vida espiritual invejável, ele não se deixa acomodar. Ele possuía uma espécie de insatisfação santa. Ele estava insatisfeito com a sua vida espiritual. Ele queria continuar crescendo. Ele sabia que não havia chegado ainda no objetivo final. Ele estava insatisfeito com a sua vida espiritual. Essa consciência de que ainda não chegamos no final da corrida que nos está proposta, ela nos impulsiona a continuar buscando conhecer mais a Cristo e a viver de forma cada vez mais fiel ao Evangelho. Saber que nós não chegamos no final da corrida deve nos impulsionar a buscar mais, a desejar crescer mais, deve nos impulsionar a querer progredir na vida espiritual. Se nós queremos progredir espiritualmente, a primeira atitude que nós precisamos ter é humildade. É reconhecer que nós precisamos crescer, que nós estamos longe de ser quem deveríamos ser, que no nosso processo de santificação, talvez, como eu sempre falo, né, santificação é aquele gráfico, ora acima, ora embaixo. Muitas vezes nós temos que reconhecer que no nosso processo de santificação, talvez nosso gráfico está muito para baixo, talvez nós não estamos avançando muito, estamos retrocedendo demais. Nós precisamos de humildade para reconhecer que nós não somos tão bons, que nós somos pecadores, que muitas vezes nós vivemos de maneira hipócrita, transparecendo ser uma pessoa santa, ser uma pessoa piedosa, mas longe daquilo que Deus espera de nós. E para isso nós precisamos de humildade. Paulo foi humilde, e ele tinha uma vida espiritual muito mais profunda que a nossa. Meu irmão e minha irmã, você tem buscado crescer na vida cristã? Você tem buscado isso? Crescer na sua vida cristã? Ou você está satisfeito e acomodado com o lugar que você se encontra hoje? Olhar para a sua vida espiritual hoje é algo que te inquieta? Você fica inquieto? Ou você está satisfeito? A sua régua está baixa ou está alta? Você está dizendo assim, não, é que eu não sou tão bom quanto algumas pessoas, mas tem um monte de gente que está pior que eu. Isso é uma régua baixa. Se nós nos medimos por aqueles que fazem pouco, é uma régua baixa. Se a nossa medida de conhecimento, de oração, de serviço, de adoração, de profundidade no relacionamento com o Senhor, são aqueles que fazem pouco, é uma régua muito baixa. Isso significa que nós estamos acomodados e satisfeitos. Você tem buscado crescer na vida cristã ou está satisfeito e acomodado com o lugar que você se encontra hoje? Quando você olha para a sua vida hoje, você tem buscado crescer espiritualmente? Quando você olha para a sua vida, há um desejo na sua vida de crescer espiritualmente? Há um desejo de crescer, você tem desejado crescer, buscado crescer? Você tem se esforçado para crescer espiritualmente? Você tem se esforçado? Não, mas é que eu sou salvo pela graça. A graça não torna ninguém preguiçoso. Não, que Jesus me salvou pela graça. As obras não me levam para o céu. Eu não preciso me esforçar para nada. Jesus já fez o que precisava ser feito. Você distorceu o Evangelho. Você tem se esforçado para crescer espiritualmente? Você tem desejado isso, buscado isso? Ou você ora quando dá tempo? Você tem desejado crescer, buscar? Ou você diz assim, não, quando dá tempo eu oro. Quando não dá tempo eu não oro. Não, quando dá tempo eu leio a Bíblia. Mas quando não dá tempo eu também não leio. Não, que quando dá tempo eu vou no culto, mas se não dá tempo também, não dá nada. Tem culto domingo que vem, eu vou de novo domingo que vem. Quando você olha para a sua vida, você é alguém que faz quando dá? Ou você é alguém que faz acontecer mesmo quando não dá? Não, é que o meu tempo está apertado, mas eu não vou sair de casa sem orar. Não, é que o meu tempo está apertado, mas eu não vou sair de casa sem ler as Escrituras.
Não, mas o meu domingo está corrido, mas eu vou abrir mão do que eu tenho para fazer no domingo, porque o domingo é o dia do Senhor, eu vou para o culto. Você faz quando dá? Ou você se esforça para fazer mesmo quando não dá? Você tem desejado crescer espiritualmente? A primeira característica, humildade. Você quer progredir espiritualmente? Reconheça a sua condição. Reconheça que você precisa crescer. Segunda característica, se você deseja crescer espiritualmente, disciplina. Veja bem, ninguém cresce sem disciplina. Não vai acontecer nada na sua vida se você não for disciplinado. Eu dou exemplos básicos para você. Se você não for alguém disciplinado para trabalhar e acordar todo dia atrasado, você vai para a rua do seu trabalho. Isso é falta de disciplina. Se você ir na academia e você não for disciplinado na academia, você vai pagar para nada. Não vai ter evolução. Não vai ter progresso. Se nós queremos crescer espiritualmente, nós precisamos de disciplina. Paulo diz nos versos 13 e 14: Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Depois de reconhecer que ainda não chegou ao alvo, Paulo lhe descreve a postura prática que sustenta o seu crescimento espiritual. Ele vai deixar claro porque ele crescia espiritualmente. Ele mostra que o progresso na vida cristã exige uma caminhada marcada por foco, determinação e perseverança. Foco, determinação, perseverança. Disciplina. Ninguém cresce espiritualmente sem disciplina. Ninguém. E por isso talvez nós temos pessoas com muitos anos de igreja, muitos anos de fé, que são anões espirituais. Porque eles nunca aprenderam a desenvolver disciplina. Eles nunca foram disciplinados para a vida cristã. Você não vai progredir espiritualmente sem disciplina. Não vai. Se você quer progredir espiritualmente, se você quer crescer em santificação, você vai precisar de disciplina. Paulo apresenta a imagem de um corredor que corre em direção ao alvo com total concentração. Essa metáfora que ele está usando aqui destaca que o crescimento espiritual exige intencionalidade. Então veja bem, sem disciplina ninguém cresce. Só que para desenvolver disciplina, você precisa ser intencional. Se você não for intencional na sua vida, você nunca vai ser disciplinado. E ser intencional é fazer quando não tem vontade. Ser intencional é fazer quando não sente de fazer. Sem ser intencional, você não cresce. Ninguém progride espiritualmente por acidente. Então veja bem, você vai dormir hoje. Você não vai acordar mais santo amanhã, como um raio que caiu na sua cabeça. Sabe como você vai crescer espiritualmente? Com intencionalidade. Não tem acidente. As coisas não acontecem por acaso na vida cristã. Paulo, ele revela 4 atitudes que demonstram a disciplina necessária para o progresso na vida cristã. Ele nos mostra aqui 4 atitudes que demonstram a disciplina necessária para o progresso na vida cristã. Anote aí. A primeira atitude que demonstra a disciplina necessária para o progresso na vida cristã: deixe o passado para trás. Deixe o passado para trás. Ele diz no verso 13: Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Deixando o passado no lugar dele, para trás, no passado. Você precisa deixar o passado para trás. E deixar o passado para trás aqui não é apagar completamente o passado da memória, mas é se recusar a permitir que o passado governe o seu presente. É não deixar com que as coisas que você viveu lá atrás governem a sua vida hoje. O passado precisa ser deixado para trás. O passado, meus irmãos, pode se tornar um grande obstáculo para o progresso espiritual. Um grande obstáculo. E eu mostro para você de maneira prática. Algumas pessoas estão presas no passado e elas não progridem espiritualmente,
elas estão presas em antigos erros, elas estão presas em pecados passados, elas estão presas em fracassos espirituais. Isso faz com que elas se sintam culpadas, envergonhadas e paralisadas na sua caminhada com Deus. Elas estão presas naquilo que ficou para trás. E por estarem presas no passado, elas estão paralisadas. Elas não avançam na caminhada com Deus. Só que existem outras pessoas que estão presas no passado. Um outro tipo de pessoa que está presa ao passado são aqueles que estão presos às conquistas que já tiveram. Sabe, lá atrás, tiveram experiências com Deus, foram usados por Deus, vivenciaram coisas extraordinárias com Deus. Eles estão presos nas conquistas passadas. Eles vivem lembrando de experiências marcantes com Deus. Eles vivem lembrando de momentos importantes no ministério, mas eles deixam de buscar crescimento no presente. Então tem muita gente que não progride espiritualmente porque fica dizendo assim: como era bom há 5 anos atrás. Como a igreja era legal há 10 anos atrás. Passado. Está preso no passado. Está amarrado no passado. Está preso no que vivenciou lá atrás. E porque está preso lá, não consegue progredir espiritualmente. Está amarrado nas experiências que viveu anteriormente, sejam elas boas, sejam elas más. Deixa eu falar algo para você aqui. Olhar para trás é perigoso. É perigoso. E a Bíblia mostra que olhar para trás é perigoso. Quando Deus está destruindo Sodoma e Gomorra, o que Ele diz para eles, para Ló e sua família? Que era para eles saírem de lá e não olharem para trás. Aí eles saem de Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló olha para trás e ela é transformada numa estátua de sal. Olhar para trás é perigoso. Deus, ele manda Moisés enviar 12 espias para espiar a terra prometida. Quando eles voltam com o relato da terra, só Josué e Caleb dão um bom parecer da terra. Os outros 10, eles amaldiçoam a terra. Eles colocam pavor no povo de Israel. Sabe o que Deus diz para Moisés? Ele diz assim: todos esses que pediram para voltar para o Egito, porque no Egito tinha carne, porque no Egito tinha cebola, porque no Egito tinha alho, todos esses aqui que eles não acreditaram na promessa, que eu vou dar essa terra para eles, todos eles vão morrer no deserto. Deus matou literalmente uma geração no deserto, para levantar outra geração, para que entrasse na terra. Olhar para trás é perigoso, irmão. Ficar preso no passado é perigoso. Muitos crentes, por ficarem presos ao passado, estão paralisados. Eles vivem no saudosismo. Eles são saudosistas. Eles têm saudade da igreja de 10 anos atrás. É que a igreja 10 anos atrás era melhor. Será que a igreja era melhor ou será que você era um crente melhor lá atrás? Será que a igreja mudou tanto? Ou será que você se tornou um crente pior ao longo do tempo? Tem muito crente saudosista. Eles estão com saudades do passado. Estão presos nas velhas lembranças. Eles não avançam em sua vida espiritual. Paulo, ele não permite que nenhuma dessas coisas controle a sua caminhada. Paulo, ele entende que o passado deve permanecer aonde ele pertence, que é atrás. Não vos lembrei das coisas passadas. O nosso Deus é um Deus que faz coisas novas. Estar preso no passado é ficar paralisado na sua vida espiritual. Para avançar espiritualmente, o cristão precisa aprender a lidar corretamente com o passado, confiando na graça de Deus e mantendo o olhar voltado para aquilo que está diante dele. Uma segunda atitude que Paulo nos mostra aqui, além de deixar o passado, você precisa focar no que está na frente. Ele diz: quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Você precisa deixar as coisas do passado para trás e você precisa focar no que está à sua frente. Focar naquilo que está por vir. A palavra utilizada aqui por Paulo a palavra utilizada aqui avançando, utilizada por Paulo, descreve o movimento de um corredor que se inclina para a frente enquanto corre. Já olhou corrida, né? Você percebe, por exemplo, numa corrida
de velocidade das Olimpíadas. Quando o corredor ele chega próximo da linha de chegada, o que ele faz? Ele inclina o seu tronco para frente, de maneira intencional, para que ele vença a corrida. Paulo está falando sobre isso, sobre focar no que está na frente, sobre olhar para aquilo que está na frente. Um corredor que se inclina para a frente enquanto corre, estendendo seu corpo em direção à linha de chegada. Essa imagem aqui é uma imagem de esforço intencional e concentrado. Essa expressão revela que o progresso espiritual exige foco espiritual. Então você não cresce espiritualmente se você não for focado espiritualmente. O cristão precisa viver olhando para aquilo que Deus deseja realizar em sua vida, tanto agora como no futuro. Quando alguém perde esse foco, irmãos, a sua caminhada espiritual fica paralisada. E há muitas coisas que podem fazer com que você perca o foco. Deixa eu citar algumas delas aqui. Algumas coisas que roubam o seu foco da vida espiritual. Preocupações excessivas com a vida. Você começa a se preocupar demais com a vida, com as coisas da vida, com as coisas da terra, com as contas, com o dinheiro, com o trabalho. Você se esquece do Senhor. Você se esquece das coisas de Deus. Você perde o foco das coisas espirituais. Veja bem, preocupações excessivas roubam o foco espiritual. As distrações do mundo. As coisas que esse mundo tem para nos oferecer, em certa proporção, elas são boas, porque elas satisfazem a nossa carne. Só que essas coisas nos distraem e nos roubam o foco espiritual. Uma terceira coisa que rouba o foco espiritual são as prioridades desordenadas. Se você não tiver prioridades claras na sua vida, você vai perder o foco. Você não vai conseguir progredir espiritualmente. Uma quarta coisa que rouba o foco espiritual é a falta de propósito na vida espiritual. Você precisa ter propósito para a sua vida espiritual. Você tem propósito para tanta coisa. Você faz um propósito para comprar uma casa. Você faz um propósito aqui não dizendo assim, eu faço o seu propósito. Propósito é, você se organiza para isso. Você sonha com isso. Você escreve sobre isso. Você organiza a sua vida sobre isso. Você tem diversos propósitos para a sua vida financeira, para comprar uma casa, para comprar um carro. Mas quando você senta, ou quando você sentou e disse assim, eu vou traçar aqui um propósito para crescer espiritualmente. Vou organizar minha vida para que eu cresça espiritualmente. Se você não tiver propósito na sua vida espiritual, você vai perder o foco. Você não vai crescer. Se você não for intencional na busca pelo progresso espiritual, rapidamente você estará com a sua vida espiritual estagnada. Você vai estar paralisado. Paulo mostra que o cristão precisa manter a sua atenção voltada para aquilo que realmente importa. E o que realmente importa para um cristão? Crescer em santidade. Isso é o que realmente importa para você, se você é crente. Você precisa crescer em santidade. Você precisa conhecer mais profundamente a Cristo. Você precisa viver o Evangelho de maneira mais fiel. É isso que importa para nós. É isso que vale a pena nas nossas vidas. Uma terceira atitude que Paulo mostra aqui é que além de deixar o passado para trás, além de focar naquilo que está no presente e na frente, você precisa perseverar na caminhada. Perseverança. Ele diz no verso 14, prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. De maneira perseverante. A palavra traduzida como prossigo transmite a ideia de perseguir algo com intensidade. Eu prossigo, eu persigo com intensidade. Era uma palavra usada pelos gregos para descrever um caçador perseguindo avidamente a sua presa. Alguém que perseguia de maneira incansável. Essa palavra também era usada para descrever alguém que corre com determinação em direção à linha de chegada. E essa expressão que Paulo usa destaca a necessidade de perseverança na vida cristã. É chavão de igreja, mas vale a pena repetir. A caminhada com Cristo não é uma corrida de tiro curto. Não é 100 metros, não é 50 metros, não é 200 metros. É maratona. Nós estamos numa corrida de longa distância. É uma corrida de resistência. Essa é a caminhada cristã. É uma maratona, irmãos. E sabe quem vence? Quem resiste mais, quem aguenta mais, quem persevera mais.
Não é tiro curto. E porque não é tiro curto, você vai ver muita gente começando bem e acabando mal. Porque não entendeu que não é intensidade, é perseverança, é constância, é disciplina. Não é um tiro curto, meus irmãos. É uma corrida longa. A caminhada com Cristo não é corrida curta, é uma jornada longa. E nessa jornada longa, vai existir momentos de entusiasmo espiritual. Nessa jornada longa vai ter horas que você vai estar avivado, cheio do Espírito. Você vai estar pregando para todo mundo. Você vai estar orando mais, você vai estar lendo mais, você vai estar jejuando mais. Nessa corrida vai ter momentos em que você vai estar entusiasmado espiritualmente. Mas vai ter outros momentos que você vai estar cansado. Você vai estar lutando. Você vai estar em dificuldade. Essa corrida, irmãos, ela vai passar por altos e baixos. E mesmo quando nós estivermos vivendo os momentos de cansaço, de luta e dificuldade, nesses momentos, nós precisamos prosseguir para o alvo de maneira perseverante. É nesses momentos. Nos momentos que a dificuldade chega, o cansaço chega, o desânimo chega, mas nós permanecemos, olhando para o alvo, prosseguindo para o alvo. Mesmo cansado, mesmo desanimado, mesmo em meio a lutas, nós estamos olhando para o alvo, prosseguindo para o alvo, buscando o alvo, em todo o tempo, buscando ser perseverantes. A palavra alvo, que Paulo diz aqui, prossigo para o alvo, a palavra alvo é encontrada somente aqui, em todas as cartas de Paulo. E essa palavra alvo aqui, ela significa a fita diante da meta final da pista, a qual o atleta dirige o seu olhar. Então, na figura da corrida, é aquele laço, que o corredor ele passa ele e termina a corrida. Paulo está dizendo, eu estou prosseguindo para o alvo, para o final da corrida, para chegar no meu objetivo. Veja bem, meus irmãos, independente das circunstâncias, os cristãos avançam perseverantemente para o alvo. E independente do que você está vivendo, você precisa ser perseverante. Tem um alvo, tem uma linha de chegada lá no final. E a sua vida não pode se resumir ao que você está vivendo aqui e agora. Você não vive com os seus olhos no aqui e agora. O seu olho deve estar no alvo, a sua visão deve estar no alvo, na linha de chegada. É para lá que nós olhamos nos momentos de dificuldade. É para o final da corrida e não para o começo da corrida. O próprio Paulo experimentou inúmeras provações em seu ministério. Ele sofreu perseguições, prisões, rejeição e sofrimento. Continuou avançando. Ele continuou avançando. Ele apanhou e continuou avançando. Ele foi apedrejado e continuou avançando. Ele foi preso e continuou avançando. Ele foi açoitado em praça pública e continuou avançando. Porque Paulo não baseava a sua vida naquilo que ele estava vivendo. O olhar dele estava para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, para o final da corrida, para a linha de chegada. Paulo era um homem determinado no que fazia. Ele era determinado. Ele era determinado quando perseguia os crentes. Ele foi atrás dos crentes. Ele tinha cartas de recomendação para prender os crentes. Jesus alcança ele na estrada de Damasco, e sabe o que acontece com Paulo na sua conversão? Ele se torna um crente determinado. Ele era determinado tanto quando não seguia Cristo, quando passou a servir a Cristo. A determinação era uma marca da vida de Paulo. Irmãos, se os crentes tivessem a mesma determinação para lutar pelo Evangelho, para lutar pela igreja, para lutar pelo progresso espiritual em suas vidas, como tem pelo trabalho, como tem pelo esporte, como tem pelo dinheiro, como tem pelos estudos, haveria uma revolução nesse mundo. O problema é que talvez você é determinado demais, porque não vai fazer diferença no final da corrida. Talvez você está gastando a sua vida por algo que não valha a pena. Talvez você é determinado demais para as coisas terrenas e palpáveis, e pouco determinado para a sua vida espiritual. Se nós fôssemos mais determinados, haveria uma revolução. O problema do Brasil não está na política, está na igreja. Nós somos a maioria no Brasil, e o Brasil não muda. Falta determinação,
falta santidade, falta crescimento espiritual. Se nós fôssemos determinados, como somos determinados para tantas outras coisas, haveria uma revolução no mundo. O progresso espiritual não depende apenas de momentos de motivação, mas de uma decisão constante de continuar caminhando com Deus, mesmo quando a jornada é difícil. E a jornada é mais difícil do que fácil. E por isso a perseverança é uma virtude a ser desenvolvida. A vida cristã não é uma vida de altos, altos, altos. Ela é uma vida de altos, baixos, baixos, baixos. Altos, baixos, baixos, baixos. Ela é muito mais difícil do que fácil. E se nós não aprendermos a ser perseverantes nos momentos difíceis, nós vamos sucumbir, irmãos. Nós vamos nos perder na caminhada. Vamos enfrentar momentos difíceis. Se para enfrentar momentos difíceis, precisamos de perseverança. Uma quarta atitude que Paulo nos mostra aqui a respeito da disciplina, que nós devemos ter: deixar para trás, focar no que está na frente, perseverar na caminhada. Uma quarta atitude: viver motivado pelo prêmio. Nós temos que viver motivado pelo prêmio. Ele fala no verso 14 ainda: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Na corrida aqui, na metáfora da corrida, o prêmio era aquilo que motivava o atleta a correr com dedicação até o final da prova. Então, por que o atleta se esforçava na competição? Porque ele queria o prêmio, ele queria a recompensa, ele queria, dentro daquele contexto, aquela coroa de louros, porque o contexto aqui é de Olimpíada. Então o atleta, ele corria motivado pelo prêmio no final da prova, e ele se dedicava por isso. Veja bem, para Paulo esse prêmio aponta para a consumação da obra de Deus na vida do cristão. Quando Paulo diz que ele está prosseguindo para o alvo, que prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, ele está prosseguindo para o final da corrida, a glorificação. A obra consumada de Deus na vida do cristão. Paulo, ele tem em vista a consumação da obra da salvação, o momento em que o cristão experimentará plenamente a redenção que Deus prometeu. E essa redenção plena inclui plena comunhão com Cristo. Essa redenção plena inclui a vitória definitiva sobre o pecado. Essa comunhão plena e essa redenção plena, ela também inclui a transformação final que Deus realizará em seu povo. Esse era o prêmio de Paulo. Para ele, sabe o que era a recompensa? Ele estaria plenamente com Cristo para o resto da sua vida. Ele não teria mais que lutar contra o pecado. O povo de Deus seria plenamente transformado. Paulo está olhando para o futuro com esperança, aguardando o momento em que experimentará plenamente aquilo que Deus preparou para o seu povo. Ele está olhando para a graça futura. Ele está olhando para a ressurreição dos mortos. Essa esperança futura exerce um papel fundamental na vida cristã. Ela exerce um papel fundamental. Ela fortalece o crente para continuar avançando mesmo quando a caminhada se torna difícil. Sabe por que o crente ele avança quando a caminhada é difícil? Porque ele sabe que tem uma recompensa no final da caminhada, mesmo que ela seja difícil. E essa recompensa é a vida eterna com o Senhor. É o prêmio da soberana vocação. As lutas, as provações e os desafios da vida cristã não fazem sentido quando vistos apenas à luz do presente. Se nós olharmos para tudo aquilo que vivemos, que sofremos e que pessoas sofrem à nossa volta, apenas com os olhos aqui, no presente, isso não faz sentido, irmãos. Não faz sentido viver a vida dessa maneira. Mas quando essas situações elas são vistas à luz da promessa de Deus, elas passam a fazer parte de uma jornada que conduz a uma glória futura, a algo maior, a algo que não acaba aqui. Paulo, irmãos, ele não corre por causa de prosperidade. Paulo, ele não corre por causa de saúde, de sucesso ou de fama. A ardente expectativa e aspiração de Paulo era Jesus, era se encontrar com Jesus, era estar plenamente com Cristo, era morar eternamente com o Senhor. Essa era a aspiração de Paulo. Quando o cristão mantém seus olhos fixos nas promessas de Deus, ele encontra motivação para continuar progredindo em sua caminhada espiritual. Veja bem, irmão, qual experiência do passado, seja ela positiva, seja ela negativa,
tem impedido você de crescer espiritualmente? Qual a experiência? Seja positiva, seja negativa, ela tem impedido o seu progresso espiritual. Experiência essa que você precisa abandonar hoje. Porque se tem algo no seu passado que está impedindo você de crescer espiritualmente, de progredir na vida espiritual, isso precisa ser abandonado o mais rápido possível. Você está paralisado. A sua vida espiritual não está saudável se você está paralisado. Qual experiência você precisa deixar para trás hoje? Seja negativa, sejam pecados que você mesmo perdoado ainda se sente culpado. Seja experiências boas que você teve, você ainda está apegado a elas, que você precisa abandonar hoje para progredir espiritualmente. No seu presente, o que tem roubado o seu foco no crescimento espiritual? O que tem roubado o seu foco? O que tem impedido você de crescer espiritualmente? Qual tem sido o ladrão do seu crescimento espiritual? O que rouba o seu foco hoje? A internet? O trabalho? O dinheiro? As coisas boas desse mundo? O que tem roubado o seu foco do progresso espiritual? O que tem roubado esse foco? Você é uma pessoa perseverante e determinada no desenvolvimento do seu progresso espiritual? Você é perseverante para crescer espiritualmente? Ou você é do tipo de pessoa que começa e para? Começa a orar e para. Começa a ler a Bíblia e para. Começa a servir e para. Isso é falta de perseverança. Se você começa e para, você não consegue ter constância naquilo que faz, você não está sendo perseverante. Está faltando perseverança na sua vida. Você tem sido perseverante? Ou você começa e para? Você tem sido um crente que olha para o futuro com esperança? Que aguarda o prêmio? Que está motivado pelo prêmio? Você está vivendo apenas o aqui e agora, irmão? Sua vida não se resume aqui e agora. Um câncer que tem entrado dentro da igreja é o humanismo, irmãos. O humanismo, ele prega: viva hoje, desfrute hoje, se alegre hoje, aproveite a sua vida hoje. Isso é humanismo, isso é um câncer. Isso tem feito com que as pessoas vivam a sua vida apenas com os olhos aqui. Que as pessoas dirijam a sua vida apenas com os olhos aqui. E a nossa vida não se resume a 70 e 80 anos. Não se resume. Para aqueles que acham que viver a vida aqui e agora e aproveitar enquanto é tempo é o suficiente, talvez eles vão ter uma surpresa dolorosa na eternidade. Não se resume a aqui e agora. Tem muito mais. Tem uma vida eterna nos aguardando. E eu sempre faço questão de lembrar que a vida eterna não é apenas para a salvação. A vida eterna também é para a condenação. Ou é uma eternidade na glória com Cristo, ou é uma eternidade no lago de fogo e enxofre com Satanás, a besta e o falso profeta, queimando continuamente. Como você tem vivido a sua vida? Seus olhos estão no prêmio. Você está prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, ou a sua vida se resume apenas ao aqui e agora? Uma terceira atitude que caracteriza o progresso espiritual: maturidade. É necessário maturidade para crescer espiritualmente. Paulo vai dizer nos versos 15 e 16: todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar, e se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo, ele encerra essa sessão mostrando que a vida cristã madura é marcada por uma forma correta de pensar e viver. A maturidade espiritual aparece quando o cristão aprende a olhar para a própria caminhada com a mesma perspectiva que Paulo demonstrou anteriormente. Sabe quando nós podemos observar que estamos amadurecendo um pouquinho? Quando a gente olha para a nossa vida como Paulo olhou para a dele, com uma postura humilde, sabendo que nós precisamos continuar crescendo, com perseverança, continuamente aberto ao agir de Deus, continuamente aberto ao trabalhar de Deus. Paulo apresenta 3 características que evidenciam a verdadeira maturidade. A verdadeira maturidade espiritual é evidenciada, em primeiro lugar, por uma mentalidade correta sobre a vida cristã. Uma mentalidade correta. No verso 15, a primeira parte, ele diz: todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar.
No versículo 12, Paulo disse que ainda não era perfeito, mas agora ele se inclui aqui entre os maduros. Veja bem, irmãos, isso mostra que no pensamento de Paulo, maturidade espiritual não significa perfeição, mas uma compreensão correta da vida cristã. Então veja bem, maturidade espiritual não é ser alguém perfeito. Maturidade espiritual é compreender corretamente a vida cristã. É olhar para a vida cristã e compreender corretamente a vida cristã. A maturidade se manifesta quando o cristão entende que a caminhada com Cristo é um processo contínuo de crescimento. É um progresso, é algo que precisa crescer continuamente. É essa percepção que revela alguém verdadeiramente maduro. O crente maturo, meus irmãos, ele tende a desenvolver duas atitudes perigosas. O crente maturo, em primeiro lugar, uma primeira atitude perigosa que ele tende a desenvolver é o orgulho espiritual. Ele acha que já alcançou um nível suficiente de crescimento. E o orgulho é perigoso. Há uma segunda atitude que o crente maturo ele tende a desenvolver, que é a acomodação espiritual. Deixando de progredir na vida cristã. Deixando de progredir espiritualmente na sua vida cristã. Então o imaturo ele tende ou a ser orgulhoso, porque ele acha que já alcançou um nível que outros não alcançaram, ou porque ele se acomodou e não deseja buscar mais o crescimento. Mas o crente maduro, ele entende que sempre há mais crescimento pela frente. Sempre há mais espaço para o crescimento. Veja bem, você não cresceu demais. Você não é maduro como você pensa que é. Há mais espaço para que você cresça espiritualmente. Não há ninguém aqui tão maduro que não precise progredir na vida cristã. Ninguém. Nenhuma pessoa que está aqui nesse espaço de culto agora é uma pessoa madura o suficiente. Nós gostamos de dizer que os outros são imaturos, como se nós fôssemos maduros. Não somos. Todos nós precisamos crescer, irmãos. Há espaço para o crescimento espiritual à nossa frente. O crente maduro entende e sabe que Deus ainda está operando em sua vida e que a sua transformação ainda não foi completa. E essa mentalidade produz humildade espiritual. O crente maduro não se considera superior aos outros, nem se satisfaz com o nível atual de crescimento. Ele vive com a consciência de que Deus ainda tem muito a realizar na sua vida. Deus ainda tem muito para fazer na vida dele. Deus ainda precisa santificar muito a vida dele. E que ele ainda precisa crescer mais. Você quer saber se você é maduro? É se você olha para a sua vida assim, eu preciso crescer mais. Não, eu não cresci o suficiente ainda espiritualmente. Eu preciso amadurecer mais, eu preciso progredir espiritualmente ainda mais. A verdadeira maturidade espiritual não gera autossuficiência. Ela gera um desejo contínuo de crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Uma segunda verdade sobre a maturidade espiritual é que a maturidade espiritual é evidenciada por um coração ensinável. Sabe quem é maduro espiritualmente? Quem tem um coração ensinável. Pessoas abertas a serem ensinadas. Paulo diz no verso 15: todos, pois que somos maduros, tenhamos este mesmo modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Essa afirmação mostra algo muito importante sobre a forma como Deus conduz o crescimento espiritual do seu povo. Paulo está reconhecendo aqui que nem todos os crentes compreendem imediatamente todas as verdades espirituais. Isso precisa ficar claro. Tem pessoas que aprendem mais rápido, tem pessoas que aprendem mais devagar. Tem pessoas que compreendem alguns assuntos mais rápidos, outras pessoas compreendem o assunto de maneira mais lenta. Existe um processo gradual de amadurecimento na fé. Não crescemos todos de maneira igual, somos diferentes. Temos níveis diferentes de crescimento e de amadurecimento. Mesmo assim, Paulo demonstra a confiança de que Deus continuará trabalhando no entendimento dos crentes. E de que Deus ele vai conduzir a compreensão correta dos crentes. Paulo ele confiava na ação pedagógica de Deus na vida do seu povo. Ele reconhece que dentro da igreja podem existir diferenças de entendimento espiritual. E vão existir. Não estamos todos no mesmo lugar espiritualmente. Não temos todos a mesma compreensão e nenhum de nós alcançou a compreensão plena. Há diferenças de níveis na compreensão e no entendimento espiritual, mesmo dentro da igreja. Nem todos os crentes crescem no mesmo ritmo.
Alguns crescem mais rápido, outros crescem mais devagar. Alguns compreendem imediatamente todas as implicações das verdades bíblicas, outros compreendem de maneira mais lenta. O processo não é igual na vida de todos. Não crescemos todos na mesma velocidade. Duas verdades são importantes aqui. A primeira delas, o crescimento espiritual envolve um processo progressivo de iluminação. Então Deus progressivamente vai lançando luz ao nosso entendimento, abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso entendimento para as verdades da sua palavra. Deus vai moldando o entendimento do crente ao longo da caminhada cristã. Então você e eu estamos num processo de sermos moldados, de sermos ensinados. O Senhor está nos ensinando constantemente. Há uma segunda verdade aqui. A maturidade espiritual se manifesta em um coração ensinável. Pessoas que são maduras e que vão amadurecer espiritualmente, elas possuem uma característica clara. O coração delas é um coração ensinável. Elas estão dispostas a aprender. Elas reconhecem que não sabem tudo. O coração delas está disposto a aprender. O crente maduro, ele não resiste à verdade e nem se apega orgulhosamente às suas próprias opiniões. O crente maduro não possui uma postura rígida ou defensiva diante da verdade. Isso fala muito de maturidade. Uma pessoa imatura, irmãos, quando confrontada pelas verdades das Escrituras, ela pode se abraçar de maneira orgulhosa nas suas próprias opiniões. Ela pode dizer assim, não, eu sei que isso aí está escrito, mas a minha opinião é essa. Eu acho que a minha vida deve ser vivida assim, cada um cuida da sua vida. Orgulho. Um crente imaturo, ele pode resistir à verdade de maneira rígida e defensiva. Ou seja, ele não recebe a correção e o ensinamento como quem está disposto a aprender. Ele ataca o ensinamento e o confronto. Está sempre na defensiva. Isso é um claro sinal de imaturidade espiritual. Um coração ensinável é uma característica clara na vida de alguém que está amadurecendo espiritualmente. Um coração disposto a aprender. À medida, meus irmãos, que o crente caminha com Deus, muitas de suas ideias, valores e perspectivas são ajustados à luz da verdade divina. Muitas das nossas ideias são ideias erradas. Muitos dos nossos pensamentos e da nossa forma de viver está errado. E é a palavra de Deus que vai nos mostrar isso. A diferença é que tem pessoas que elas recebem o ensino e a correção de coração aberto. E tem pessoas que fecham seu coração para o ensino e a correção. Elas se endurecem para a palavra. Elas se fecham para as verdades da Escritura. Ser maduro espiritualmente não significa saber tudo, mas estar disposto a permitir que Deus continue moldando o pensamento e o coração por intermédio de sua palavra. Coração ensinável. Esse é o coração que nós precisamos ter, irmãos. Se nós queremos crescer espiritualmente, nosso coração precisa ser um coração disposto a aprender. E quando corrigido, nós precisamos entender que a correção bíblica é para o nosso bem. É terrível para alguém corrigido pelas verdades das Escrituras endurecer o seu coração. Isso é um péssimo sinal do juízo de Deus. Se Deus ele permite que nós endureçamos o nosso coração, Ele pode fazer como fez com Faraó. Ora, Faraó endurecia o coração, e ora Deus endurecia o coração de Faraó. E o propósito de Deus era um só, tanto no endurecimento voluntário, quanto no endurecimento soberano, juízo. Nosso coração precisa ser um coração ensinável, irmãos. Não, eu já sei demais, eu já tenho 40 anos. Você pode ter 40 anos e ainda ser um bebê espiritual. Não, mas é que eu já tenho 50 anos, eu tenho muita experiência. Veja bem, experiência de vida não é maturidade espiritual. Não confunda as duas coisas. São coisas totalmente diferentes. Não, mas é que eu já tenho muito tempo de igreja. Irmão, se o seu coração não é ensinável e você tem muito tempo de igreja, você ainda é imaturo. Você ainda precisa colocar o seu coração à disposição de aprender. Uma quarta atitude que Paulo mostra aqui, a respeito da maturidade, é viver de acordo com o progresso já alcançado. No verso 16 ele diz assim: seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Ele apresenta aqui um princípio extremamente importante para o crescimento espiritual. O progresso cristão precisa ser vivido na prática. Isso precisa ser evidenciado. A palavra andar é frequentemente usada nas Escrituras para descrever o estilo de vida de uma pessoa. Seguidamente, andar está ligado ao modo de viver. O próprio Paulo vai dizer em Efésios,
Não vivam como nécios, mas vivam como sábios, remindo o tempo. Ele está falando da maneira de viver a vida. A palavra andar é frequentemente usada para descrever o estilo de vida de uma pessoa. Nesse contexto, Paulo está dizendo que os crentes devem viver de forma coerente com o nível de entendimento espiritual que já receberam. Coerente. Basicamente aqui, simplificando, não importa o que você conhece, importa o quanto você obedece àquilo que conhece. É isso que importa. É disso que Deus vai te cobrar. Sabe do que Deus vai nos cobrar? Ele não vai nos cobrar do porquê nós não aprendemos mais, não conhecemos profundamente. Ele vai dizer assim: você sabia que isso aqui deveria ser feito e você não fez. Você sabia que a minha palavra ensinava que essa deveria ser a sua atitude, mas você obstinadamente decidiu fazer o contrário. Nós vamos ser cobrados por aquilo que conhecemos e não praticamos. Nós vamos ser cobrados pelo modo de viver que vivemos, que executamos. Isso significa que o crescimento espiritual não pode permanecer apenas no campo do conhecimento. Aquilo que você aprende precisa se refletir na sua maneira de viver. Aquilo que você sabe precisa ser prático. Aquilo que você conhece precisa ser obedecido. Não, mas eu sei que é isso aqui que Deus quer, mas eu não vou fazer. Isso é rebeldia. Você está se rebelando contra a palavra de Deus. Você está se rebelando de maneira obstinada à verdade. Você não está vivendo de acordo com aquilo que conhece. Isso não é bom, irmão. Não é bom. Existe um grande perigo quando o conhecimento cresce mais rápido do que a obediência. É perigoso conhecer muito e não estar disposto a obedecer aquilo que se conhece. Nós falamos sobre a necessidade de conhecer, eu incentivo as pessoas a conhecer, a ler, a estudar, a investir no conhecimento. Só que isso precisa vir acompanhado de obediência. Senão, não tem valor algum. É um grande perigo. Quando isso acontece, o cristão passa a acumular informação bíblica sem experimentar a verdadeira transformação. O que transforma não é o conhecimento. O que transforma é a prática do conhecimento. Veja bem, não importa o quanto você sabe, importa o quanto você pratica aquilo que você sabe. É isso que de fato importa. Isso não significa que devemos conhecer menos. Não, então eu vou conhecer menos. O pastor está dizendo que eu vou ser cobrado por aquilo que eu conheço. Então o que eu vou fazer? Eu vou diminuir o meu conhecimento. Não! Não diminui o conhecimento, aumenta a obediência. Você não deve diminuir o conhecimento. Você deve aumentar o seu nível de obediência. Você não deixa de conhecer mais para não se comprometer em obedecer. Você conhece mais e se compromete em obedecer ainda mais, em praticar ainda mais, em se submeter ainda mais àquilo que você já conhece. Paulo ensina que cada avanço espiritual deve ser acompanhado por uma resposta prática na vida do crente. Prático, isso precisa ser visto. Em outras palavras, o progresso na vida cristã acontece quando o cristão, em primeiro lugar, vive de acordo com aquilo que já aprendeu. Em segundo lugar, permanece fiel às verdades que Deus já lhe revelou. Em terceiro lugar, continua avançando na caminhada espiritual sem retroceder. Analise aí. Você quer saber se você está progredindo espiritualmente? Em primeiro lugar, você está vivendo de acordo com aquilo que já aprendeu? Você vive de acordo com aquilo que você conhece? Em segundo lugar, você permanece fiel às verdades que Deus já te revelou? Em terceiro lugar, você continua avançando na caminhada espiritual sem retroceder? O cristão maduro é aquele que vive de acordo com aquilo que aprendeu na palavra. Esse é o cristão maduro. Maturidade é obediência. Maturidade implica em obediência à palavra. O cristão maduro não é o que mais sabe. O cristão maduro é o que obedece aquilo que sabe. É aí que está a maturidade. É aí que nós vemos quem está amadurecendo e quem não está amadurecendo. Na obediência. Eu vou repetir algo aqui antes de encerrar o sermão. Se você está conhecendo algo e vivendo a sua vida de modo contrário àquilo que você sabe, a sua mente pode estar cauterizada, porque você se acostumou a viver em pecado, porque fazer o contrário da Escritura é pecado. E a sua mente pode estar cauterizada. Isso revela rebeldia, irmãos. Uma palavra que as pessoas
odeiam no século em que nós vivemos. Mas não obedecer às Escrituras é rebeldia. Veja bem, se você está em rebeldia contra a palavra de Deus, se arrependa hoje. Se arrependa hoje. Se você tem vivido a sua vida de maneira obstinada, se você conhece a verdade e vive a mentira, se você conhece o que é certo e vive o errado, se arrependa hoje. O Senhor está chamando você ao arrependimento. Se você está em desobediência às verdades da palavra de Deus, abandone o pecado hoje, abandone a desobediência hoje, lance isso aos pés da cruz. Jesus, Ele é poderoso para perdoar a sua rebeldia, Ele é poderoso para perdoar a sua obstinação, Ele é poderoso para perdoar a sua teimosia em relação à palavra dEle. Apenas se arrependa, apenas clame pela misericórdia, apenas clame pela graça. Jesus tem graça para derramar sobre a sua vida. Se você está preso no pecado, Jesus tem graça para você. Se você está preso na desobediência, Jesus é misericordioso, Ele perdoa você hoje, Ele estende a sua graça sobre a sua vida hoje, Ele levanta você da condição em que você se encontra hoje. Jesus é poderoso para fazer. Apenas se arrependa. Como está o seu coração? O seu coração é um coração ensinável? O seu coração é um coração disposto a aprender? Ou quando você é corrigido, seja pelas Escrituras diretamente, seja por um irmão, pelo pastor ou por um líder que mostra biblicamente que as suas atitudes são pecaminosas, você resiste? Você resiste quando confrontado? Você fica triste quando alguém confronta você no seu pecado? Você fica triste com quem confronta você quando você deveria ficar triste com o seu pecado? Você não deveria se entristecer com quem mostra para você que a sua vida está torta. Você deveria ficar triste com você, com a maneira que você está vivendo. O seu coração é um coração ensinável, ou quando repreendido, você resiste? Você endurece o seu coração? Você adota uma postura defensiva? E você se fecha para aqueles que estão tentando te ajudar? O seu coração é ensinável? Como está a questão conhecimento versus prática na sua vida? Como está essa questão? Conhecimento e prática estão caminhando lado a lado? Ou você conhece demais? Não, esse ano eu já li demais. Eu sei as doutrinas da graça. Eu sei teologia, eu sou reformado. Dane-se. Dane-se se você lê teologia. Dane-se se você é reformado. Dane-se se você está lendo o livro de teologia. Dane-se. Eu não estou nem aí para isso. Eu quero saber se você está obedecendo. É isso que importa. No frigir dos ovos, o que importa é se você obedece. Não, mas é que olha, como eu tenho muito conhecimento. Dane-se. Você pode ir para o inferno com conhecimento. Como está a questão prática e conhecimento? Essas coisas estão andando lado a lado? Você tem procurado viver de acordo com aquilo que já conhece? Você tem procurado viver? Não, eu sei que isso aqui é o que o Senhor pede, então é isso aqui que eu vou fazer. Eu sei que isso aqui é o que a Bíblia ensina, então é isso aqui que eu vou fazer. Eu vou obedecer. Eu vou me submeter às Escrituras. Eu vou me submeter à palavra. Você busca obedecer às Escrituras e ajustar a sua vida a ela? Você tem ajustado a sua vida às Escrituras? Ou você tem ajustado as Escrituras à sua vida? A sua vida é moldada pela palavra? Ou você está tentando moldar a palavra pelo seu modo de viver? Porque a Bíblia não é bem assim que a Bíblia diz. Não, é que não é bem desse jeito aí que o pastor está falando e que a Bíblia diz, tem um outro jeito. A Bíblia molda a sua vida? Ou você está fazendo recortes da Bíblia para fazer ela se adaptar à sua vida? O que tem moldado? A Bíblia molda você? Ou você tenta ajustar a sua vida às Escrituras? Está lá? Maturidade. As 3 características. A primeira, humildade. A segunda, disciplina. A terceira, maturidade. Sem humildade, sem disciplina, sem maturidade, nós podemos nos tornar como os crentes de Corinto. Que Paulo diz, olha, eu queria falar a vocês como a espirituais.
mas eu ainda não posso, porque vocês são carnais. Nós podemos nos tornar os crentes que o escritor de Hebreus fala, que deveriam estar ensinando, mas que de novo precisam ouvir sobre os oráculos da fé, que não aguentam um alimento sólido, que precisam de leite. Sem humildade, sem disciplina, sem maturidade, não há progresso espiritual. Diante desse sermão, você precisa agir, você precisa praticar, que é o que eu estou falando aqui. Diante desse sermão, você não pode sair mais um domingo e não fazer nada com o sermão, e voltar para o seu trabalho mais uma semana, apenas tendo ouvido mais uma mensagem, e não aplicando isso à sua vida. Você está conhecendo aqui, nós estamos despejando conhecimento, Bíblia, teologia, ensinando você, expondo as Escrituras, para que você pratique. Diante desse sermão, haja. Em primeiro lugar, reconheça a sua necessidade de crescimento espiritual. Essa é uma primeira atitude que você precisa ter. Reconheça, eu preciso crescer espiritualmente. Eu ainda preciso avançar espiritualmente. Eu ainda preciso crescer na vida espiritual. Cristãos maduros nunca se consideram espiritualmente completos. Eles sempre estão olhando para a sua vida e sabendo que precisam continuar crescendo. Quanto mais você crescer espiritualmente, mais precisa reconhecer a sua necessidade de crescimento. Isso vai ser natural. Quanto mais você conhecer, mais você vai sentir falta do conhecimento. Quanto mais você amadurecer, mais você vai se sentir imaturo. Em segundo lugar, não fique preso ao passado. O passado não pode controlar o seu presente. Nem pecados, nem conquistas devem definir a sua caminhada com o Senhor. Não fique preso ao passado. Em terceiro lugar, seja intencional. Você precisa ser intencional na sua vida cristã. Você não vai crescer espiritualmente por acidente. Você não vai acordar amanhã mais maduro. Você não vai acordar amanhã mais espiritual. Você precisa ser intencional na busca ao Senhor. Intencional na leitura. Intencional no estudo das Escrituras. Intencional na oração. Intencional no congregar. Intencional no servir. Seja intencional. Fique aqui comigo. Seja intencional. Não, mas é que agora eu acordei hoje e eu não estou sentindo de ler a Bíblia. Seja intencional. Leia sem sentir. Não é que hoje eu não senti de orar. Então ore sem sentir. Não é que hoje eu não senti de ir no culto. Então vem no culto sem sentir. Vem no culto sem vontade. Leia a Bíblia sem vontade. Ora sem vontade. Quem faz o que quer é criança. Gente adulta faz o que não quer. Faz o que não gosta. Não, eu estou cansado hoje, não vou orar. Você não vai orar porque está cansado. Você vai olhar TV cansado. Você vai mexer no celular cansado. Você vai para a rede social cansado. Você não está cansado. Você só ainda não priorizou a oração na sua vida. Seja intencional, cara. Seja intencional. Senta na sua mesa e diz, hoje eu vou ler a Bíblia. Não estou sentindo nada aqui. Ou você acha que a gente vai ter uma sensação, meu Deus, estou lendo a Bíblia aqui, estou todo arrepiado. Tem uma unção, um poder de Deus aqui. Irmão, às vezes não, na maioria das vezes não. Quase nunca não. Mas a gente faz sem sentir. Seja intencional. Você não vai progredir espiritualmente se só faz essas coisas quando tem tempo ou vontade. Você precisa ser intencional. Vamos lá. Falta de tempo não pode ser desculpa para crente. Porque crente tem tempo. Você tem tempo. E eu repito aqui o que repito sempre. Você tem tempo. Olha o histórico do seu celular. Você tem tempo. Você tem tempo. O histórico do seu celular vai mostrar que você gastou essa semana, no mínimo, 8 horas rolando o feed do Instagram. Você tem tempo. Você rolou o feed do seu Instagram 8 horas. Então você tem tempo para ler, você tem tempo para ler as Escrituras, você tem tempo para orar. Você tem tempo. Seja intencional. Uma quarta e última atitude. Viva de acordo com aquilo que você já conhece. Ser maduro espiritualmente é ser obediente ao que está escrito. É obedecer. Se você conhece a verdade e a vontade de Deus, seja obediente, meu irmão. Seja obediente. Independente se isso vai ser do seu agrado ou não, seja obediente. Mas é que, pastor, fazer isso aqui não é da minha vontade, eu ainda não sinto vontade de fazer isso aqui.
Você não precisa sentir vontade para obedecer, só precisa obedecer. Só obedece. Não, é que eu ainda não sinto de obedecer essa ordem da Bíblia. Como assim? Você não sente de obedecer o que Deus manda? Obedeça. Se você conhece, obedeça. Seja obediente. Você sabe o que deve ser feito? Faça. Você sabe o que Deus requer de você? Faça. Você sabe o que Deus não quer que você faça? Então não faça. Seja obediente e viva de acordo com aquilo que você já conhece. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos ficar em pé?